Falando sobre as últimas palavras de Jesus, e hoje vamos conversar sobre esse texto, Lucas 23, vamos ler os versículos 32 a 37. Lucas 23, 32 a 37. Diz assim o texto: Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Pai, tem misericórdia mais uma vez das nossas vidas. Abre os nossos corações para a Tua palavra e as nossas vidas para o serviço daquilo que o Senhor quer realizar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer à igreja pela demonstração de carinho. 15 anos. Eu tenho uma sensação de tempo diferente, eu acho, da maioria das pessoas. Para mim, o tempo passa muito devagar. É a impressão que eu tenho. Foram 15 anos de bastante aprendizado e 15 anos de caminhada com o povo maravilhoso que Deus tem separado para nos acolher e como pastor também para apacentar. Então eu louvo a Deus por cada vida, agradeço ao pastor Clóvis pelo convite, porque ele me enxergou numa hora difícil, agradeço ao pastor Walter pela caminhada, e a cada um dessa igreja por nos receber aqui. Eu sei que eu estou aqui há 15 anos porque vocês amam muito a Vanessa, não é? Então eu tenho um trunfo. Também agradeço a minha esposa, a minha família, pelo apoio, pelo cuidado, porque não é fácil caminhar no ministério sem as orações e sem o cuidado das ovelhas, sem o cuidado dos irmãos. Viemos para cá num tempo em que nós também tivemos uma situação muito delicada, não tanto quanto a igreja aqui estava vivenciando, mas uma situação em que a igreja em que estávamos atacou e feriu muito a minha esposa. Na verdade, eu deixei o meu antigo ministério por conta do cuidado para com a minha esposa. E ela chegou aqui dizendo que nunca mais ia amar outra igreja. Para vocês terem ideia do quanto ela foi ferida. Um coração que estava em pedaços, sofrendo imensamente, injustamente. Ela foi manipulada e foi usada numa situação delicada, mas, como Deus sempre faz, Ele trata os corações. E hoje, às vezes a gente conversa, será que Deus tem algum plano para nós em outro lugar? E ela fala, eu não quero sair daqui.
eu fico preocupado, porque eu também não quero divorciar. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. Mas ela já diz, eu não quero sair daqui. Então nós estamos aqui já pensando, né, na possibilidade de já adiantar a cremação lá no crematório, para a gente poder ficar aqui definitivamente, até as cinzas, se Deus permitir. Mas foi um período muito difícil, um período de muita dificuldade, com muitas feridas abertas, muitas feridas abertas. E eu quero dizer para os irmãos que eu acredito que nós só pudemos continuar no ministério por conta de termos perdoado tudo o que aconteceu. A falta de perdão causa um estrago no coração, e a consequência desse estrago é amargura. E eu estava vendo o nosso coração ladeando, caminhando ao lado da possibilidade da amargura. E então nós decidimos pelo caminho do perdão. Pelo caminho de perdoar e esquecer e deixar para lá. Porque o reino de Deus é muito maior do que os nossos interesses, do que, eu diria, até os nossos sentimentos. O reino de Deus não é um reino sentimental. Porque senão nós nos converteríamos cheios de amor no coração e nós amaríamos a Deus sobre todas as coisas, e se isso for um sentimento apenas, na primeira decepção, nós já abandonaríamos a Deus, a emoção, e caminharíamos frios na vida cristã. O reino de Deus, ele é um reino de promessas. E dentre estas promessas, o perdão, ele faz parte daquilo que Deus coloca em nossas mãos para realizar, e Ele diz, vocês conseguem. Então eu quero dizer que o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. O perdão é uma decisão consciente. Ou você decide perdoar, ou você vai carregar isso e vai se perder em vários sentimentos horríveis dentro do seu coração. Agora, a questão é, você acha fácil perdoar? Depende da situação. Não depende da situação, depende de você. Tem gente que perdoa mais fácil, tem gente que é mais duro, sofre mais. Mas a pergunta é, você acha que é fácil perdoar? E eu quero refazer essa pergunta de uma outra maneira. Você acha que foi fácil para Deus nos perdoar? O que você pensa? Você acha que foi fácil para Deus olhar para nós, pecadores, afastados de Deus, rebeldes, e dizer, eu o perdoo, eu a perdoo? Você acha que foi fácil? O professor da Faculdade Teológica dizia que para você mergulhar no texto, você precisa ler o texto, ler os seus correlatos nos evangelhos, por exemplo, se é um evangelho,
e vivenciar aquele texto durante a semana. Então, um texto como esse, em que nós vamos falar sobre perdão. Eu passei a semana tentando imaginar o que Jesus estava vivendo, já cravado naquela cruz. Depois de ter sido abandonado pelos seus discípulos, depois de ter sido negado por Pedro, depois de ter sido traído pelos líderes religiosos, condenado injustamente pelo Império Romano, sofrido açoites, castigos físicos inimagináveis, carregado a sua cruz até o Gólgota, ele foi pregado, traspassado pelas mãos e pelos pés, levantado naquela cruz, erguido. E eu fiquei tentando me colocar nessa situação. Eu estou aqui tentando explicar por palavras, mas é impossível entendermos a profundidade do que isso significou na cruz do Calvário. Eu não sei se aqui nós teríamos alguém que suportaria isso, fisicamente, quanto mais espiritualmente. E essa semana foi uma semana de profunda dor e angústia no meu coração. Confesso que em alguns momentos eu não conseguia nem me alegrar com algumas coisas. Porque nós estamos falando do Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. E eu confesso que essa semana foi uma semana em que eu tive vontade de estrangular alguns. Mas Cristo perdoou. E eu precisei entender isso. Eu precisei mergulhar nisso. Eu precisei adquirir essa promessa de Deus, de que o perdão está acessível e de que nós podemos nos dirigir a Deus e Ele nos perdoa. Portanto, vamos ao texto, ele diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Aqui nós temos o cumprimento da profecia do servo sofredor lá de Isaías 53, versículo 12. Ele foi contado entre os transgressores. Muitas pessoas questionam a história de Jesus Cristo como se ela não fosse real. Mas é impossível alguém cumprir as profecias do Antigo Testamento, sendo que essas profecias estavam se mostrando verdadeiras através de outras pessoas. Não era um teatro. Não eram os discípulos que tinham combinado e falado: nós vamos colocar Jesus entre 2 criminosos. Não, era o Império Romano, que não cria no Antigo Testamento, e tudo que vai acontecendo nesse tempo vai acontecendo por conta de agentes que não conhecem as Escrituras, mas que são direcionados por Deus para que as profecias se cumpram em Jesus. E aqui nós temos o cumprimento da profecia de Isaías 53.
todo o texto de Isaías fala sobre o servo que sofreria e seria crucificado entre os transgressores, entre pessoas fora da lei. E o texto continua dizendo: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. A palavra caveira no grego é a palavra crânion, no hebraico é a palavra Gólgota. Talvez algum lugar lá em Jerusalém que lembre um crânio. Há algumas possibilidades, né? Quem já foi para lá, já visitou, né, o suposto lugar chamado crânion, mas Jesus é colocado entre esses dois criminosos, um à sua direita e um à sua esquerda. O Filho de Deus, santo, sem pecado, é colocado entre dois criminosos, pecadores reconhecidos de sua época, condenados pelos seus crimes. Jesus não tinha sido condenado por crime algum. Isso me remete ao pensamento de que aqueles dois criminosos representam a mim e a você. E Jesus é colocado entre nós. E o texto continua dizendo que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Uma referência ao Salmo 22, 18, que é um salmo messiânico, escrito por Davi, que eles tiraram sortes sobre as suas roupas. Versículo 35, o povo ficou observando, as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Uma referência novamente ao Salmo 22, versículos 6 a 8, que diz assim: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Foi isso que eles estavam dizendo. Salvou aos outros, mas não pode salvar a si mesmo? Você não é Deus? Salve-se a si mesmo. Obrigado. A gente vai ficando velho, vai ficando mais derretido, eu acho. Ou ao contrário, não sei. Essa igreja me faz chorar de vez em quando. Mas, uma referência ao Salmo 22, e então os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Outra referência ao Salmo 22, oferecendo-lhe vinagre. Salmo 69, 21 diz que ele receberia fel como alimento e vinagre para matar a sua sede. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Se Jesus tivesse se salvado,
E ele poderia fazer isso. Ele diz ao imperador que o estava julgando, ao rei que o estava julgando: se eu convocasse, uma legião de anjos apareceria aqui para me salvar. Mas foi porque ele não fez isso que nós hoje temos salvação. Se Jesus tivesse convocado seus anjos para tirá-lo dali, nós não teríamos hoje a salvação em Cristo Jesus. Interessante é o comentário que diz: enquanto perdoava seus algozes, e interessante que ele diz: Pai, perdoa-lhes. Na língua portuguesa isso é muito interessante. Não é perdoa-os, aqueles que estavam ali agindo, é perdoa-lhes, aqueles todos que estavam ali. Enquanto perdoava seus algozes, Jesus colocou em prática o seu ensino para nós. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Lucas 6, 27 a 28, uma referência ao sermão do monte que Lucas faz. Enquanto ele estava ali, sofrendo, crucificado, ele estava colocando em prática o ensino que ele deixou para nós. Por isso que eu chamei isso de promessa. Porque se o próprio Cristo pôde fazer isso, naquele momento tão intenso, nós podemos perdoar. Nós podemos perdoar. Amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos maltratam. Esse comentário me remete a Davi. Salmo 139, no final ele diz assim: Pai, eu odeio aqueles que se desviam ou que desprezam o Senhor. Odeio-os com ódio mortal. Mas depois ele diz assim: sonda, meu Pai, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu creio que o caminho mau que Davi queria se desviar, sendo transformado por Deus, é a falta de perdão. Ele diz: eu gostaria de matar todos aqueles que te odeiam, mas livra-me disso, Pai. Me livra desse caminho e me coloca no caminho que te agrada. É isso que diz o texto que nós lemos. O texto não fala que a ignorância ela pode ser base para você dizer: eu não sei o que eu estou fazendo. Não fala isso. A ignorância não serve de base para o perdão salvífico. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Jesus está dando àquele povo uma chance deles se arrependerem, dando tempo para aquele povo se arrepender, assim como Ele tem feito conosco hoje. E da crucificação de Cristo até a destruição de Jerusalém, todos aqueles que zombavam de Jesus, todos aqueles que estavam ali vivenciando aquele momento e agindo com profundo ódio no coração, todos aqueles tiveram chance de se arrepender. Foi isso que Jesus deu a eles. Do momento da crucificação até a destruição de Jerusalém, foram 40 anos.
40 anos. E então encerrou a possibilidade. Então, quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, Ele está dizendo, dá a eles uma chance de restauração. Porque o perdão salvífico eu estou aqui realizando. Daqui a pouco eu vou entregar a minha alma, o meu espírito, e aquele que crê em mim será salvo. Mas enquanto isso, Pai, perdoa-lhes. Dá um tempo para eles, dá uma chance para eles. Porque eles precisam de arrependimento. Foi isso o que aconteceu. Portanto, quando nós lemos isso, Pai, perdoa-lhes, nós aprendemos que Jesus sabia o que estava fazendo. Ele estava perdoando os que ali na frente creriam. Nós deveríamos estar mortos. Os nossos pecados nos afastam de Deus a ponto de que a consequência do pecado é a morte. Mas Deus nos perdoou até aqui, para que você creia e entregue sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, lembre-se do que o texto diz. Deus está dando para você uma oportunidade ainda, para que você se prostre e creia que Jesus Cristo é o seu único Salvador. Ele está lhe perdoando a cada dia, como fez conosco, antes de nos encontrarmos com Cristo. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, cuidado. O dia da destruição vai chegar. E esse perdão prévio, vamos chamar assim, de Deus, vai se encerrar. E só os que creem em Cristo caminharão para o lado de Deus nos céus. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele estava perdoando os que creriam em seu nome, em seu sacrifício. Segunda coisa, o perdão é uma capacitação dada por Deus. Portanto, perdoe. Nós não podemos salvar ninguém. O perdão salvífico é só Cristo quem pode dar. Mas perdoar os outros é algo que nós podemos fazer, porque Deus nos capacita, não importa a situação, não importa a ofensa. Se Ele pôde nos perdoar, nós podemos perdoar a qualquer um. E aí voltamos àquela pergunta que eu fiz. Foi fácil para Deus nos perdoar, sim ou não? Quem acha que foi fácil? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem acha que foi difícil? O pessoal do difícil está mais corajoso. Eu penso que foi difícil demais para Deus nos perdoar. Nós estávamos, ao nosso tempo, representados naquele grupo que estava crucificando o Filho de Deus. Nós estávamos lá. Ele morreu por nossos pecados. Nós o estávamos crucificando. Nós estávamos matando o Filho de Deus, o unigênito, o único Filho que é homem e é Deus, 100% homem e 100% Deus. E ele estava sendo morto depois de sofrer
nas mãos dos homens. Eu acredito que Deus deve ter sofrido imensamente, deve ter tido uma dificuldade enorme de expressar perdão nessa hora. Mas acredito que Deus é todo-poderoso e é presciente. E a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho. Jesus diz: ninguém pode tomar a minha vida, eu a dou voluntariamente. E como Deus tem todo o poder e conhece todas as coisas do início ao fim, eu acredito que foi muito fácil. Porque Ele sabia das consequências que o perdão traria para a humanidade caída. E Deus nos ama. Nos ama a ponto de dar o seu Filho para poder perdoar a você e a mim. Portanto, Ele vai te dar a capacidade para perdoar. Marido, o que você está guardando no seu coração? Que você não pode colocar aos pés da cruz nessa hora. Esposa, o que você está guardando no seu coração? Que não seja digno de perdão. Pais, filhos, o que nós estamos guardando nos nossos corações que não nos permitem viver uma vida plena diante de Deus, amigos, irmãos. É inadmissível numa igreja caminharmos sem perdoar uns aos outros. Inadmissível. O Senhor nos capacita e capacita sempre e em todas as situações. E por último, negar a cruz é negar o perdão de Deus, o perdão final, o perdão salvífico. Negar a cruz é deixar de receber o perdão sobre os pecados, e isso sim é imperdoável. Eu creio que o pecado contra o Espírito Santo, que é o único pecado imperdoável que a Bíblia diz, é não permitir que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. O único meio de irmos para o inferno. Não deixar o Espírito Santo fazer a sua obra em nós. Portanto, negar a cruz. Depois de ouvir ainda falar sobre essa obra tão preciosa, depois ainda de termos sido perdoados até aqui, para este momento, negar a cruz é negar o ato de Deus por nós, o ato de amor de Deus por nós. E isso sim é imperdoável. Baixe sua cabeça. Eu sei que muitos aqui já entregaram suas vidas a Jesus. Sei que nós estamos numa igreja e que o que nos reúne, o que nos traz aqui é o amor que temos por Cristo. Mas se há alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu e não entregou sua vida a Jesus, essa é a hora. Negar a cruz é perder o perdão de Deus. E um dia, o juiz, justo juiz, encerrará a nossa história. A cruz
é a única coisa que nos separa da morte eterna e nos leva para a vida eterna. Se você ainda não tomou essa decisão, faça isso hoje, agora. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração nesta hora. Diga: eu sou esse pecador por quem Cristo sofreu, morreu, ressuscitou. Eu sou esse que precisa do amor de Deus. Eu sou esse que entrego a minha vida aos pés da cruz. Pai, que a Tua palavra não volte vazia. E que nós possamos nos alegrar no perdão que a cruz nos traz. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos, mas mostra-nos, ó Pai, que o justo juiz em Cristo nos justifica através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a vivermos este privilégio de termos sido perdoados pelo Senhor. E que a cada dia também possamos refletir e repetir este ato de Cristo, perdoando os nossos irmãos. E alguns até perdoando a si mesmos, para nos prostrarmos diante desta cruz. Que a Tua igreja seja assim, fonte do Teu perdão. Que a Tua igreja seja assim, fonte da proclamação da cruz de Cristo. Que a Tua igreja seja assim, fonte de renovo, de uma vida perdoada ao lado de Cristo por toda a eternidade. E aqueles que, porventura nesta hora, se lançaram aos Teus braços, ó Pai, cuida, ó Pai, fortalece, mostra o caminho, traga-os para uma igreja para serem cuidados e para serem direcionados por Tua graça e por Teu amor. Mas perdoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.